Você é dono de um supermercado? Está cansado de gastar dinheiro com encartes impressos? Então você precisa de um encarte digital. O encarte digital é uma ferramenta essencial para qualquer supermercado. Com o encarte digital você pode atrair novos clientes, fidelizar os antigos e divulgar suas ofertas e promoções. Além disso, o encarte digital é mais barato de produzir e distribuir do que encarte impresso. Conte com a Fontana Produtora para criar um encarte digital que atenda às suas necessidades. Entre em contato e saiba mais. Está no ar mais um programa do Paulinho. E como sempre, trazendo informação, opinião e debates que fazem a diferença no seu dia a dia. E já começamos, claro, como sempre, agradecendo aos nossos patrocinadores oficiais, seja a Barbearia França, que é referência em estilo e cuidado com você homem moderno, e também não posso deixar de falar, claro, da nossa parceira, a Fontana Produções. E repito para vocês, gente, você quer dar vida às suas ideias, gravar vídeos de qualidade ou editar conteúdos profissionais? Entre em contato já direto com o Fontana aí e você com certeza já vai ganhar um desconto mais especial, tá? E você que está nos assistindo, está me acompanhando, já segue a gente lá nas redes sociais? Vai lá no canal do YouTube, Programa do Paulinho.canal38, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você sempre estar por dentro aí dos nossos novos episódios. E para ficar dentro de tudo, ou quer bater um papo comigo, mandar perguntas, sugestões ou participar dos nossos grupos? É fácil, basta apontar a sua câmera para o QR Code que está aqui na tela. E você vai entrar automaticamente no nosso grupo que é exclusivo para aqueles telespectadores que acompanham o programa do Paulinho. Fica com a gente aqui, fica comigo, prepara a pipoca aí, porque o programa de hoje ele está imperdível, hein? E já vou iniciar aqui já dizendo o seguinte, olha só, Indiana Jones nos autos digitais. Quando a justiça se perde na própria selva. Olha só, meus amigos e minhas amigas, vamos abrir o programa de hoje com uma história que parece saída de um roteiro de cinema. Só que não estamos falando de Hollywood, mas do Fórum de Catanduva, ali no interior de São Paulo. Um juiz, ao analisar um processo, escreveu que não logrou êxito em localizar um recurso nos autos digitais. E aqui eu faço uma pausa para explicar para vocês. O que é os autos digitais, gente? Para nós, advogados, aqui que estamos lidando com a justiça todo dia, causa vira automático, né? É que, a partir de 2012, os processos que eram físicos, ou seja, papel, eram aqueles monstros de papel desse tamanho, hoje é tudo pelo sistema ProJude, ou seja, tudo no computador, tudo digital. E nesse processo digital, esse juiz de Catanduva falou que não achou ali um documento, tá? Então, o que aconteceu? Vou fazer o seguinte, meu editor, coloca no ar aí a decisão para eu ler junto com os nossos telespectadores aqui. Vamos lá, olha, ó. Vistos, folhas 904, 905. Isso aqui é o juiz falando, gente, olha só. A manifestação da parte exequente parece estar dissociada do que se passou nos autos. Ou seja, ele quis dizer que está diferente do que tem no processo. Podendo, inclusive, levar o juízo a erro. Por que levar o juiz a erro? Ele quis dizer aqui que o advogado poderia estar tentando levar o juiz a erro para dar uma decisão diferente das provas que está no processo, tá? Olha só, ainda no que diz com a manifestação de folhas 904 e 905, importa considerar que este magistrado não logrou localizar nenhum recurso interposto, ou seja, nenhum recurso foi feito, tá? Não sendo demais dizer que, de fato, não veio para os autos comprovação de uma interposição. Até aí, parece, né, gente, uma decisão comum, daquelas que muita gente já viu em decisões judiciais. Mas olha só, gente, a resposta do advogado foi explosiva e quase que imediata. Vai lá, Fontana, coloca aí no ar para os nossos telespectadores analisarem comigo aí a resposta do colega advogado. Olha ali, ó, folha 917. Da memória seletiva, Vossa Excelência afirmou em tom professoral que não logrou localizar o recurso interposto. Pois bem, não se trata de um Indiana Jones perdido na selva dos autos digitais. O recurso está lá, publicado, conhecido, transitado e julgado. Ou seja, desse recurso não cabe mais nenhum tipo de recurso sobre ele. E ele continua, basta clicar e a mágica acontece. E ele segue, olha só. Para refrescar vossa memória,
Isso aqui, gente, para vocês entenderem, não se percam. É o advogado respondendo o juiz dentro do processo. Olha só, repetindo, para refrescar a vossa memória, cabe lembrar que, em se tratando de processo digital, artigo 1018, parágrafo 2º do CPC, não se exige da parte que fique tirando cópia, autenticação ou carimbo de cartório. O sistema faz sozinho. E ele concluiu: da parte de Vossa Excelência, seria mais adequado justificar que não procurou, ao invés de este magistrado, não logrou localizar nenhum recurso. Olha só, isso mesmo. O advogado acusou aqui claramente o magistrado de ter uma memória seletiva e o comparou a ninguém menos que Indiana Jones. Vocês que é mais um pouco de idade mais avançada lembram bem deles, né? É aquele caçador muito famoso dos anos 90, dos anos 80, anos 90, né? E ele diz, e comparou a ninguém menos Indiana Jones, perdido na selva dos autos digitais. É engraçado? Sem dúvida é engraçado, até para os senhores, para as senhoras que não estão acostumados com esse meio jurídico. Mas também é preocupante, porque por trás da ironia está uma crítica séria ao funcionamento do judiciário. Vamos imaginar juntos, um recurso que já tinha sido analisado, provido, ou seja, concedido pelo Tribunal de Justiça, estava lá nos autos. Não era um detalhe, não era papel esquecido em gaveta de cartório, era algo público, visível, digitalizado. Ainda assim, o juiz escreveu que não encontrou. O advogado indignado, claro, ele não perdoou. A contradição. E aqui começa o nosso debate. Até onde vai o peso de frases padrão no judiciário e o risco que elas trazem para a vida de quem depende de uma decisão justa? Porque, sejamos sinceros, gente, quem nunca se perdeu no meio de documentos digitais? Fotos no celular, arquivos com o nome versão final 2, 3. Todos nós já passamos por isso. Mas o problema é que aqui não estamos falando de um simples descuido doméstico. Aqui falamos de justiça. E justiça não pode tropeçar na própria papelada eletrônica. Porque cada clique errado pode custar caro, custar tempo, custar dinheiro, custar liberdade. O uso de textos automáticos, seja o judiciário ou seja também um advogado, de modelos prontos, é um problema antigo. É prático, agiliza, mas também desumaniza a decisão. Quando o magistrado escreve, não logrou localizar, de fato passa a impressão de que não se debruçou realmente sobre o processo, de que a decisão saiu no piloto automático. E para quem está do lado de fora, esperando uma resposta, essa sensação é devastadora, porque justiça que não olha com atenção é justiça que não responde. O advogado, é verdade, ele usou da ironia pesada. Comparar um juiz ao Indiana Jones, perdido, é forte, beira o desrespeito. Mas a fala tem um fundo de verdade. O judiciário não pode, nem não deve, se comportar como um aventureiro, que com sorte encontra ou não a informação que precisa. O processo não é selva, o processo é instrumento de cidadania. O juiz respondeu citando o princípio da cooperação, que se o recurso estava lá, cabia à parte também indicar de forma clara. É uma resposta válida, mas que não elimina o fato de que cabe ao magistrado analisar quem está nos autos. Cooperação não é e nunca será sinônimo de comodismo, e a parte não pode ser obrigada a guiar a mão do juiz dentro do próprio sistema. Essa história, ela traz à tona algo ainda maior, a confiança. A população precisa acreditar que o judiciário é diligente, que cada decisão é fruto de análise cuidadosa, não de frases de prateleira. O cidadão já enfrenta a morosidade, a burocracia, a linguagem difícil, e quando percebe que mesmo assim seu recurso pode simplesmente sumir no meio do sistema, o sentimento que fica é de descrédito. E aqui, meus amigos, entra o lado humano da conversa. Atrás de cada petição, de cada agravo, de cada recurso, não existe só papel. Existe gente que está esperando solução para o seu problema, que pode ser a chance de salvar o negócio, garantir um salário, preservar a liberdade, resgatar a dignidade. Dizer que não logrou localizar é o mesmo que dizer a essa pessoa: sua vida se perdeu no meio da papelada. É claro que erros acontecem, juízes são humanos, advogados também, promotores idem. O problema não é o erro em si, mas a banalização dele. O uso automático de expressões que parecem caber em qualquer processo, mas que não servem para nenhum porquê. No fim,
o processo não é igual, cada um tem um nome, rosto, história e por isso que eu digo, justiça não pode ser aventura, justiça precisa ser compromisso. O juiz não é Indiana Jones, a parte não é coadjuvante e o processo não é selva. Quando a toga se transforma em chapéu de explorador, quem perde é o cidadão. Para você aí que está me assistindo, fica aqui a nossa reflexão. Exija sempre atenção ao seu caso. Procure um advogado sério, acompanhe os autos, cobre transparência, porque confiar na justiça é também cobrar dela a responsabilidade. No fim das contas, a gente até ri, né, dessa comparação com o Indiana Jones, mas um riso vem com gosto amargo, porque o que está em jogo não é apenas uma frase infeliz, o que está em jogo é a credibilidade de todo um sistema. E fica aqui um recado, justiça não pode ser caça ao tesouro, justiça tem que ser farol, luz, direção, porque quando a justiça se perde, não é só ela que se atrapalha, é o povo que fica no escuro. E depois dessa cena digna de filme, onde está o Indiana Jones? Foi lembrado dentro dos autos digitais. Vamos mudar de assunto agora, gente, olha só. Saindo agora desse mundo aí do Indiana Jones, de Hollywood, e vamos continuar falando de justiça, que é para isso que o programa do Paulinho existe, tá? Olha só, sem sair do mundo da justiça, se antes falamos de decisões inusitadas no judiciário, agora vamos falar de uma decisão que mistura trabalho, moral, novela, sim, porque tem enredo de relacionamento, tem polêmica e, claro, tem consequência pesada para o elo mais fraco. Uma demissão por justa causa. E olha só, é quando a moral do emprego enfrenta o direito do trabalho. E olha só, se vocês achavam que novela só passa aí na TV aberta, à noite, na televisão, é porque não acompanharam essa história que parou no Tribunal Regional da 2ª Região agora, essa semana. E eu já aviso, prepare o café porque o enredo mistura romance proibido, empresa de família e, claro, a Justiça do Trabalho como palco principal. Tudo começou quando uma atendente de uma lanchonete foi flagrada vivendo um affair, um romance, às escuras ali com um dos sócios da empresa. Até aí, quem nunca ouviu um caso de romance no trabalho, não é mesmo? O problema é que aqui está o tempero da polêmica. É que o sócio era casado. Resultado, a funcionária acabou demitida por justa causa. E o caso, claro, foi parar nos tribunais, porque essa trabalhadora, de fato, foi atrás dos seus direitos. Agora, eu sei que vocês aí de casa já devem estar pensando, mas espera aí, o que a vida amorosa da atendente tem a ver com a relação de emprego? Essa é a grande questão. Como já expliquei aqui no programa, e se você não viu, quando acabar esse episódio, vai lá no canal do YouTube, Programa do Paulinho.canal 38, se inscreva, ativa o sininho e assista o episódio anteriores que explico para vocês o que é essa justa causa, certo? Que não é qualquer coisinha, ela é a penalidade máxima. Trocado em miúdos, o cartão vermelho no direito do trabalho. Não tem aviso prévio, não tem indenização, não tem espaço para conversa no vestiário. É a sentença de que houve uma falta grave suficiente para romper a confiança no contrato de trabalho. E no caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região entendeu que sim, houve incontinência de conduta. Um termo pomposo que, traduzindo ao bom português, quer dizer comportamento inadequado. Algo que ultrapassa o limite do aceitável na relação entre empregado e empregador. Mas vamos falar sério. Será que é o papel da Justiça do Trabalho avaliar quem beija quem ou quem se apaixona por quem? Estamos diante de um dilema delicado. De um lado, a empresa alegando que o episódio comprometeu o ambiente de trabalho e feriu a confiança. Do outro, a liberdade da vida privada de uma mulher que, como qualquer ser humano, tem seus erros, escolhas e paixões. E aí a pergunta que não quer calar. Até quando a vida pessoal pode se misturar com a vida profissional? Se fosse apenas fofoca de bastidores, valeria a pena aplicar a pena máxima da lei trabalhista? Eu confesso que, ao ler esse caso, e por isso que eu trouxe para vocês, eu fiquei imaginando como seria se virasse uma novela, né? O título poderia ser Amor em Tempos de Contra-Cheque. Ou talvez até Lanchonete do Amor, quando a batata frita vem acompanhada da justa causa. Parece engraçado, mas não é, porque para essa trabalhadora a consequência foi séria, pesando na sua carteira de trabalho, no bolso e, claro, na reputação. Uma coisa é certa,
Vocês, empregadores, precisam entender que justa causa não é castigo moral. A lei trabalhista não foi feita para vigiar a vida íntima dos funcionários. Ela existe para proteger direitos e organizar deveres. Dentro da empresa, se o relacionamento afetou de forma concreta o trabalho, se gerou escândalo público ou se de fato inviabilizou o vínculo, aí sim cabe discussão. Mas se for apenas moralismo, travestido de justiça, aí temos um problema. E para os empregados, a lição também é clara com esse caso. Ambiente de trabalho é espaço de responsabilidade. Existe hierarquia, existe convivência, existe confiança. É preciso pensar bem antes de embarcar em uma situação que podem colocar em risco a sua estabilidade profissional. Às vezes, o coração dispara, mas quem paga a conta é a carteira de trabalho. No meio de tudo isso, a Justiça decidiu manter a justa causa. Fica aqui o alerta para vocês, colaboradores. Olha só, se envolveu com um sócio, era casado, a Justiça manteve ali a decisão da justa causa. Concorde você ou não, é um precedente que levanta debates importantes. Qual é o limite entre a vida privada e a relação de emprego? O que configura incontinência de conduta? E até onde vai o poder disciplinar do empregador? E aqui eu deixo minha reflexão. Se um empregador pode usar a vida íntima como critério de demissão, não estamos abrindo a porta para julgamentos morais perigosos. Será que não? E mais, quem nunca ouviu falar de casais que começaram justamente no ambiente de trabalho? Vamos punir todos? Se for assim, as novelas que mostram romances entre os colegas de profissão precisariam ser reclassificadas como treinamentos de prevenção trabalhista. Mas, falando sério, precisamos de equilíbrio. O direito do trabalho não pode ser palco para moralismos seletivos. Ele existe para proteger a dignidade, como eu já disse, e essa dignidade também do trabalhador e dar segurança jurídica ao empregador. Justa causa não é brincadeira, é pena máxima. E pena máxima exige sim cautela, prova robusta e proporcionalidade. Para vocês que nos assistem, fica a lição. Escolhas profissionais, melhor dizendo, escolhas pessoais têm impacto real. E para os empresários, fica o recado. Antes de aplicar uma justa causa, procure sim um advogado sério e competente, porque uma decisão mal fundamentada pode sair muito mais cara do que uma demissão sem justa causa. Olha só, gente, mais uma vez, vai lá no programa do Paulinho, me ajuda lá também no YouTube. A audiência de vocês aqui na TV está ótima. Preciso de cada um dos senhores e senhoras também no YouTube e também participando do nosso grupo. Como já disse, aponta aqui a câmera para o QR Code que está na tela. Fontana vai deixar para vocês aqui. São todos muito bem-vindos. Vai lá para a gente discutir esses temas que a gente traz com tanto carinho semanalmente. E vamos lá, olha só. E depois também dessa história, que mais parece saída de uma novela, em que a Justiça precisou intervir para confirmar uma demissão por justa causa, vamos agora mudar de cenário, mas não do tema central. Porque no fim das contas, seja no trabalho ou seja no processo criminal, o que está em jogo é a vida das pessoas. Se no primeiro caso falamos de escolhas pessoais que custaram um emprego, no próximo agora falaremos de um erro gravíssimo do Estado, que custou muito, mas muito mais do que isso. Custou a liberdade de um inocente. E olha só, por quase 2 anos. E foi preciso recorrer à justiça para reconhecer a falha e tentar reparar, ainda que com dinheiro, aquilo que não tem preço. O tempo de vida perdido. Mais um caso, esse é mais sim um caso que deveria envergonhar o sistema de justiça. E ao mesmo tempo, servir de alerta para todos nós. Se você acha que preso inocente é coisa rara, posso dizer com propriedade, você está completamente enganado. E o caso que vou trazer agora prova isso, pois a Justiça reconheceu que o Estado prendeu injustamente um cidadão trabalhador, honesto, um chapeiro de 35 anos e determinou o pagamento de pouco mais de 350 mil em indenização. Ele ficou, gente, 1 ano e meio encarcerado, acusado de crime gravíssimo, de roubo, que não cometeu. As acusações, olha só que interessante, se basearam em reconhecimentos fotográficos e esse reconhecimento feito de maneira presencial, porém falhos, feitos sem critérios técnicos e sem provas materiais. Enquanto isso, esse cidadão estava trabalhando
tinha testemunhas, tinha um álibi, mas nada disso foi suficiente na fase inicial. Resultado, ficou preso. Perdeu a chance de acompanhar o nascimento do filho, viu a esposa enfrentar uma gestação de risco e sozinha. E para piorar, a criança sofreu complicações que o deixaram em estado vegetativo. Olha o absurdo! É uma dor que nenhuma indenização, 350 mil, 3 milhões, 20 milhões não paga. Essa decisão foi proferida agora dia 4 de setembro de 2025. É um passo, sim, de reparação, mas não devolve o tempo perdido e as consequências que isso ocasionou. A sentença reconhece que houve falhas graves na investigação e que o Estado tem responsabilidade objetiva por esse erro. Afinal, quando a liberdade é arrancada de inocente, não há dinheiro suficiente para compensar a dignidade violada. E aqui nós precisamos fazer uma pausa para refletirmos juntos. Quantos cidadãos, quantos chapeiros, quantos mecânicos, quantos trabalhadores estão atrás das grades nesse momento? Quantas famílias vivem essa injustiça silenciosa? Porque, gente, não é um caso isolado. O problema do reconhecimento fotográfico mal feito, da pressa em empreender para dar resposta à sociedade, do uso de estereótipos é estrutural. E cada vez que isso acontece, é o Estado dizendo que a vida de inocente pode ser usada como moeda de troca pela sensação de segurança. Esse caso também joga luz sobre a importância do trabalho da defesa. Se não fosse esse caso realizado por um advogado dedicado, atento, disposto a brigar contra a máquina estatal, esse cidadão poderia, sim, estar preso até hoje, carregando a pecha de criminoso, sem nunca ter cometido sequer um crime. A Constituição Federal prevê que todos são inocentes, até que se prova o contrário. Mas na prática, e posso também dizer com propriedade, muitos ainda são tratados como culpados, até que consigam provar sua inocência. Por isso, eu deixo aqui meu recado a todos os colegas advogados e advogadas do Brasil. Não importa se você atua no civil, no trabalhista, no criminal, no tributário ou no previdenciário. Cada cliente que chega ao seu escritório deposita a vida, o patrimônio, a dignidade e a esperança nas suas mãos. Não para trabalhar de forma automática, como vimos ali o juiz também fazendo, copiando e colando petições da internet, como já trouxemos aqui, aquele caso onde a advogada foi condenada a ressarcir a sua cliente que perdeu o direito porque não apresentou os documentos corretamente. Você não pode ficar colando petições da internet sem estudar o caso, sem mergulhar nos detalhes. A advocacia não é um bico, é uma missão. E quando falhamos em exercê-la com seriedade, não é só o cliente que perde, é a própria justiça que sangra. Este caso aqui do chapeiro mostra com dor que até mesmo para provar a verdade é preciso técnica, estudo e dedicação. Agora, se você não está disposto a estudar, se atualizar, se dedicar e lutar de verdade por quem representa, é melhor você repensar a sua profissão. E olha, foca aqui em mim agora, Fontana, foca aqui, porque olha só, é preciso dizer com todas as letras. O uso irresponsável agora dessa inteligência artificial na advocacia, isso virou uma praga silenciosa. Há colegas, sim, que estão simplesmente copiam e colam respostas prontas de aplicativos, sem filtro, sem análise, sem responsabilidade. O resultado, cálculos equivocados em processos, jurisprudências inventadas pelo IA, e tem advogados sendo condenados por isso, tá? Teses sem qualquer respaldo legal, e o cliente que confiou acaba sendo enganado. Já testemunhei até colegas usando IA para responder clientes e colegas pelo WhatsApp, em grupo de WhatsApp, de discussões políticas, como se fossem verdadeiras máquinas automáticas, esquecendo que do outro lado existe uma vida, uma angústia, uma causa real. E sinceramente, isso me causa vergonha. Vergonha desses preguiçosos e preguiçosas que mancham a nossa profissão, que não respeitam o cliente e não respeitam a própria Ordem dos Advogados do Brasil, que é o órgão mais importante de um Estado democrático de direito. Por isso, colegas, reflitam. A advocacia não admite preguiça e nem atalhos. É a única profissão expressamente elencada na Constituição Federal, em seu artigo 133, como essencial à administração da justiça. Desrespeitá-la é desrespeitar o próprio Estado democrático de direito. Então, antes de brincar com respostas automáticas no IA, lembre-se, honrem
a toga invisível que carregamos todos os dias. Porque advogar é servir a verdade, a lei e a dignidade humana. Desculpa se eu excedi um pouco, mas eu precisava fazer esse desabafo com todos vocês, meus colegas, e você, cidadão, também, para saber escolher exatamente o profissional que vai te representar. Deixe preguiçosos de lado, deixa essas pessoas que não querem se atualizar de lado e procure profissionais de fato comprometidos com a lei, com a ética e com a honestidade, tá bom? Já complementando essa matéria que eu trouxe antes, tá? E para encerrar o programa de fato, eu quero trazer um caso que mexe diretamente com a confiança na advocacia. Algo que não pode jamais ser colocado em dúvida. Uma advogada foi condenada por não repassar integralmente à cliente o valor que lhe era devido após o recebimento de uma ação judicial. O montante, olha só, R$ 3.762,73, para ser exato. E a cliente tinha direito a 70%, 30% é do advogado. Porém, ela recebeu apenas 1.200, mesmo depois de insistentes pedidos de repasse. Tudo comprovado nos autos, tá? Diante da omissão, a justiça então determinou a devolução correta. E olha só, mais uma vez, ela viu o direito dela violado, ela procurou seus direitos. Por isso você de casa, não deixe de correr atrás dos seus direitos, tá? E a justiça determinou a devolução correta da quantia, além de R$ 4.000 por danos morais. Toma, para aprender, né? Não mexer no dinheiro que não é seu. E reconheceu a quebra de confiança e a violação dos direitos de lealdade e boa-fé. Esse episódio é gravíssimo, não pelo valor envolvido, mas pelo símbolo que carrega. O advogado é, sim, por essência, um guardião da confiança. Se essa confiança é traída, toda a profissão sente o peso do descrédito. O Estatuto da Advocacia é firme. Reter valores indevidamente é infração ética, é ato de desonestidade que envergonha a nossa classe. E pior, mancha a imagem de milhares de colegas sérios, que dedicam noites e madrugadas à defesa de seus clientes. Por isso, fico alerta. Cliente, contrate o profissional adequado. Procure referências. Busque advogados e advogadas comprometidos e comprometidas que ajam com seriedade e respeito. Não se deixe enganar por promessas fáceis ou atalhos. E a Ordem dos Advogados do Brasil cabe sim a missão de ser firme, dura, rígida no combate a esse tipo de prática, para que não se repita de forma alguma. E eu concluo dizendo sim, que advogar é mais que profissão, é missão. Quando um cliente nos procura, entrega não só papéis, mas sua história, sua esperança e muitas vezes sua sobrevivência. Desrespeitar isso é desrespeitar o próprio Estado democrático de direito. Que nunca nos falte estudo, dignidade e ética para honrar essa missão. E você, cliente, que porventura tenha sido vítima de um profissional desleal desse, como esse, não se cale. Procure imediatamente a subseção da OAB da sua cidade e também a delegacia de polícia para registrar a ocorrência. Não tenha medo, nem receio. Um mau advogado como esse, ele não tem o poder algum para intimidar quem busca a verdade e a justiça. Se sentir em segurança, procure outro advogado de confiança para ele lhe acompanhar junto aos órgãos competentes. A lei está ao seu lado e a advocacia séria jamais permitirá a conduta de alguns poucos que manchem a dignidade de toda a classe. E assim, a gente chega ao final de mais um programa. Quero agradecer a vocês que sempre estão comigo, acompanhando a esse espaço que é feito para informar e refletir sobre temas que impactam as nossas vidas. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho e até o próximo programa, porque aqui a gente fala a verdade, discute com seriedade. Um forte abraço aqui do Paulinho e até a próxima. Você é dono de um supermercado? Está cansado de gastar dinheiro com encartes impressos? Então você precisa de um encarte digital. O encarte digital é uma ferramenta essencial para qualquer supermercado. Com o encarte digital você pode atrair novos clientes, fidelizar os antigos e divulgar suas ofertas e promoções. Além disso, o encarte digital é mais barato de produzir e distribuir do que encarte impresso. Conte com a Fontana Produtora para criar um encarte digital que atenda às suas necessidades. Entre em contato e saiba mais.